programa de hoje traz um assunto delicado, mas muito importante para a sua vida. Você acredita que existe o bem e o mal? E o que você tem trazido para dentro da sua casa? Será que isso tem interferido dentro do seu lar? Pois hoje teremos a presença especial de Manassés Queiroz, ele que é escritor e também consultor espiritual. Ele vai trazer uma palavra explicando mais sobre algumas brincadeiras que tem acontecido na internet e também alguns brinquedos que nós muitas vezes não ligamos, mas trazemos para dentro da nossa casa para os nossos filhos brincar. Teremos ainda a presença especial da cantora Arlene Alves, ela que vai estar cantando o seu lançamento, o novo lançamento aí pra gente, e também o pastor Gilson Brito com uma palavra poderosa de oração. O Além dos Fatos começa agora. Uma brincadeira nem um pouco inocente. Os alunos desta escola se comportaram estranhos após um jogo que supostamente invoca um demônio chamado Charlie. Joga água nela, pô, joga água nela aí, ó. Pastel. Charlie, Charlie, I wanna play. Charlie, Charlie, are you here? Dias após a brincadeira tomar conta das escolas e viralizar a internet, foi anunciado que se trata de uma grande jogada de marketing de um filme de terror que está por estrear no Brasil. Fato é que, marketing ou brincadeira, o jogo levou diversas crianças a passarem mal após a prática. Charlie. Ai, meu Deus. Ô, mãe! Estas estranhas brincadeiras também podem vir disfarçadas de bonecas, desenhos e outros entretenimentos infantis, muitas vezes inofensíveis aos olhos dos pais educadores. Esses objetos podem mudar o comportamento dos pequenos. Podem mudar e mudam, porque a mente da criança é muito concreta, não é abstrata como a nossa. Então, se a gente falar, por exemplo, para a criança que está chovendo canivetes, ela vai imaginar a criança pequenininha, canivetes caindo. Então, da mesma forma, quando ela lida com esses jogos, com essas brincadeiras, ela não vai interpretar aquilo ali, ela vai pegar aquilo como real. E como a criança imita tudo o que ela vê, imita pai, imita professor, imita brinquedos, imita desenhos, então ela vai imitar o comportamento daquilo que ela está brincando, né? Então muda o comportamento. Se a gente pensar em brinquedos de monstros, de bruxas, esses tipos de brinquedos, por mais que eles sejam revestidos de bondade, de coisas boas, eles, para a criança, elas veem o que o brinquedo é. Então é um brinquedo com cicatriz, um brinquedo que jorra sangue, né? Ou é um desenho cheio dessas coisas, ela vai interpretar isso como bom, como algo que ela pode fazer, que ela pode imitar. Então não é à toa que algumas crianças têm desenvolvido comportamentos como automutilação, né? Se cortarem, se baterem, porque aquilo é visto como legal, como uma coisa legal. Né? Outras crianças começam a interpretar a morte como algo bom, porque aqueles que morrem, os zumbis, andam por aí tão felizes da vida, né? Nos desenhos e tal. Então, se ela está... Algumas crianças também já foi pesquisado sobre isso, algumas crianças depressivas, elas podem tender a tentar o suicídio, porque a morte vai ser uma coisa boa. Então, esses são comportamentos que envolvem risco para a criança e que elas podem imitar. O que antes era nítido como o vilão da história, os contos atuais trazem enredos cheios de mágicas e monstros considerados bonzinhos para as crianças. E é exatamente aí que mora o perigo. Existe problema porque a criança vai começar a relativizar o que é ruim. Então, o que é ruim, o que é mal,
pode ser bom também, né, na cabeça dela. Pode ser uma coisa boa. Então, a criança não vai entender que um brinquedo que era para ser mal, mas é bom, ele é essencialmente mal. Ela não vai fazer esse raciocínio, não vai ter esse raciocínio. Então, ela pode estender isso para outras áreas da vida, né? Pode achar que alguma coisa que um pai e a mãe falaram que não pode, que é ruim para ela, que vai ser mal para ela, aquilo pode ter uma coisa boa, porque o brinquedo não é tão mal assim, né? Então, quando a gente relativiza o mal, o ruim, a criança entende isso no geral da vida dela e não só na questão do brinquedo, do desenho, dos jogos. A brincadeira nos leva a rever os valores que passamos para as crianças e o que damos como passatempo para elas. Ficar de olho nos enredos inofensivos das brincadeiras pode influenciar no futuro da criança. Pode trazer porque ela aprende, inclusive, que ela pode procurar as soluções para os problemas da vida dela em outras coisas, que não no autocontrole, que não nos pais que são os confidentes, deveriam ser os confidentes dela, ou pessoas reais, né? Ela aprende que ela pode e que ela deve, então, procurar soluções para os problemas delas, talvez nos mortos, como foi feito, né? Ou em coisas antinaturais. Então, isso para crianças pequenas e crianças maiores pode funcionar como uma maneira não saudável de procurar resolver os seus problemas. E de brincadeira também, né? A brincadeira, para a criança, a brincadeira funciona como um aprendizado. Tudo que ela brinca é uma maneira dela reforçar o que ela está aprendendo. Então, o que uma brincadeira dessa, que revela superpoderes, que revela um descontrole emocional também, que incentiva o contato com o sobrenatural, vai fazer com que ela aprenda coisas que os pais querem para essas crianças ou não. Geralmente vai envolver riscos para a criança, riscos de vida até, e riscos de tomar decisões que não convêm com o ensinamento dos pais. Agora a gente vai ver do público, das ruas, o que eles pensam sobre o bem e o mal. Será que eles acreditam? Vamos ver. Você acredita que existam demônios? Para mim, não. Porque eu tenho muita fé em Deus. A gente tem Deus, você não tem essas coisas ruins. Acredita que o mal existe? Pode existir até, mas eu não acredito muito, não. Acho que sim. A gente não acredita, mas também não abusa. Você tem medo? Tenho. Não. Por quê? Porque eu acredito que ele não pode tocar. Você tem medo? Não. Não? Não. Por que não? Porque eu tenho Deus no coração. Como que você acha que a gente pode fazer para se afastar das coisas ruins? Não sei dizer. Pensamento positivo sempre. Acreditar em alguma coisa, em Deus, por exemplo. É só seguir o caminho certo de Deus. Ter muita fé em Deus, orar bastante. Quem crê em Deus, ter fé nele e seguir em frente, né? Tentar evitar isso. Como que a gente pode fazer para se manter longe disso? É só Deus mesmo, rezando, orando, só assim. Rezando, tendo fé, acreditando em Deus e se esforçar para se manter no caminho do bem. Você acredita que existam demônios? Acredito. Só que acredito em Deus. Então, para mim, o demônio está derrotado na mão do Senhor. Falou tudo agora, né? A gente tem aqui a presença de Manassés Queiroz. Muito boa noite para você, Manassés. Boa noite, é um prazer estar aqui, principalmente para a gente poder conversar sobre um assunto tão relevante, tão pertinente, tão urgente como este. Tão factual, Manassés. Tem acontecido aí uma brincadeira na internet de muito mau gosto, tá? Adolescentes têm mexido com, digamos, demônios, invocado demônios, para responder algumas perguntas ali. Muitas dessas crianças estão ficando com um comportamento estranho. E o que você tem a dizer sobre isso, Manassés? O inimigo pode se manifestar através de uma criança, se manifestar através de uma brincadeira? A princípio, estão dizendo por aí que é uma estratégia de marketing.
Acontece que os resultados são surpreendentes, não é? Para muita gente. Marketing ou Mas brincadeira, as crianças estão mudando de comportamento. Exatamente. Mas para quem tem experiência com Deus, não é surpresa alguma. Porque ao invocar espíritos, no caso aí, um bem específico, não é? Ao invocar, você abre a sua mente, abre o seu coração para a atuação direta da parte deles, não é? A grande confusão das pessoas é compreender se existe demônio, se não existe, etc. Não é? Jesus mesmo falou lá em Mateus 6:24, que só existem 2 senhores. Ou você serve um e aborrece aquele ali, ou serve aquele outro e vai aborrecer este aqui. Não tem o meio termo. Não tem meio termo. Agora, tem um texto que é tremendo, impactante. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Localiza-se em Efésios 6, a partir do verso 11, diz aqui, olha: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o assunto é muito sério e não dá para brincar com este tipo de tema. Ao invocar qualquer espírito, ele comparece. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu fiz a brincadeira, não aconteceu nada. Aconteceu sim, acontece sim. Pode não acontecer de forma visível, impactante, não é? A canetinha ali mexendo, etc., algumas coisas acontecendo, mas ocorre sim no coração uma permissão seríssima que causará um comprometimento espiritual dessa pessoa. E isso é muito grave. Dessa criança principalmente, né, Manassés? Porque não Principalmente. a gente está falando aqui desse jogo especificamente e tal, mas também brinquedos, músicas, livros, filmes. Hoje em dia a gente tem visto muita inversão de valores. Aquele monstro não é tão monstro assim. Aquele zumbi, ele é um zumbi do bem. Então, isso pode trazer também sérias consequências para o futuro espiritual daquela criança, né? Perfeitamente. Olha só, o grande segredo é saber escolher. Não são todos os brinquedos que são ruins. Nós temos os brinquedos do bem e os brinquedos do mal. Quais são os brinquedos do bem? São aqueles que colaboram com o crescimento e o desenvolvimento das faculdades da criança, não é? Desenvolvimento da mente, da criatividade, e etc. Agora, quais são os brinquedos do mal? São aqueles que despertam a sexualidade precoce, despertam o interesse para o espiritualismo, não é? Os fenômenos paranormais, etc., que pode encantar a muitos, é um terreno extremamente perigoso e não tem espaço para pessoas ingênuas, porque se escravizam nisso. Isso é muito perigoso, não é? Então, eu tenho uma dica para os pais. Olha, o seu filho, ele quer um brinquedo. Com certeza ele quer esse brinquedo porque ele foi influenciado, ou pelos colegas, não é? Ou diretamente pela mídia. Se foi por meio de alguma propaganda, procure conhecer essa propaganda, para você analisar o conteúdo desse estímulo, tá certo? Esse é o primeiro passo. O segundo, se você está disposto, né, ou disposta em comprar esse brinquedo para o seu filho, vá com ele numa loja, peça para ele lhe mostrar o brinquedo, olhe para o brinquedo, especialmente se é um personagem, analise a carinha dele para ver se é do bem, porque a própria expressão fisionômica ali do personagem, né, já vai dizer qual é o tema dele, a filosofia, não é? Qual é o princípio que está por detrás daquilo ali. E vá orando ao Espírito Santo, pedindo para que Deus coloque no seu coração se aquilo ali vai ser uma coisa boa para o seu filho ou não. Então, discernimento. Ana, tem muitos pais que compram para ficar livre dos filhos, para ter o filho ali tranquilinho, né? Finalmente, ufa, tem um brinquedinho que ele quer, tudo bem. Mas não param para ver
que tipo de brinquedo eles estão colocando nas mãos dos filhos e vão se tornar um patrocinador do quê? De coisas ruins para a vida do filho. Manassés, eu sei que a gente tem um monte de coisa ainda para esse assunto, para comentar sobre esse assunto, mas no seu Facebook, Manassés com 2 S, você pode acessar lá, Manassés com 2 S, Queiroz com Z, Novo Tempo... NT. NT, né? Só NT. Manassés NT, você entra lá, ele vai publicar um artigo sobre tudo isso e depois você pode tirar suas dúvidas com ele. Agora a gente vai chamar a música de Arlene Alves. Quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração e sentir o teu poder sobre mim. Pai, sempre me chamou, mas eu não quis ouvir a sua doce voz a me chamar. Perdão, Senhor, eu sei que errei, mas quero voltar aos teus braços de amor. Me aceita, Senhor, eu preciso sentir de novo o seu amor. Filho, eu te amo, te chamo. A minha vida eu dei, foi por você, só para lhe salvar. Filho, eu te amo, te chamo, venha como estás. A minha vida eu dei, foi por você, só para lhe salvar. Meu filho, filho, sempre ao teu lado estou, pronto a te ajudar a vencer as provações. Então, venha como estás, eu quero te salvar e fazer você feliz. Confia em mim, eu mais eu farei. Tem um bom lugar pra você no céu, meu filho querido, meu filho, eu te amo, te chamo. A minha vida eu dei, foi por você, só para lhe salvar. Filho, eu te amo, te chamo, venha como estás. A minha vida eu dei, foi por você, só para lhe salvar. Meu filho, como eu te amo, filho, meu filho querido. Meu filho, eu te amo, te chamo, venha como estás. A minha vida eu dei, foi por você, só para lhe salvar. Filho, eu te amo, te chamo, venha como estás.
Tá certo, muito obrigada, Arlene. Já tem mais mensagem musical. Hoje o nosso abraço vai ser geral. Sintam-se abraçados por toda a equipe do Além dos Fatos e a gente vai para um rápido intervalo. Pastor volta já com uma palavra poderosa de oração para essa noite. A gente volta já. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome desse Senhor maravilhoso que nós cumprimentamos você, desejando a você amor, alegria, paz, esperança, enfim, tudo o que há de bom no céu possa ser derramado sobre sua vida, sobre a sua família. Obrigado aí pelo seu carinho, por você ter escolhido a Novo Tempo e por agora estar participando do programa Além dos Fatos. Quero mandar um abraço assim bem apertado, bem carinhoso para todos os nossos amigos e amigas de Belém, no Pará. Tive a alegria, juntamente com outros cantores e apresentadores da Novo Tempo, nós tivemos a alegria de estar em Belém no último sábado, dia 30, foi maravilhoso. Muito obrigado pela atenção, pela bondade de vocês para conosco. Muito bom ver uma igreja viva, uma igreja ativa, missionária, focada na sua missão de anunciar o Santo Evangelho. Que Deus continue abençoando vocês cada dia mais. E é claro, você que está de norte a sul, de leste a oeste, em todas as partes do Brasil e também em outras partes do mundo, nos acompanhando pela internet, é muito bom ter a sua companhia. Eu não posso deixar de mencionar a respeito da nossa revista, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa é uma mensagem especial de Deus para você e nós estamos lhe oferecendo gratuitamente. Se você desejar ter esse material em sua casa, é só você entrar no blog do nosso programa, fazer a solicitação. São temas bíblicos, 16 temas bíblicos, você vai estudá-los e eu não tenho dúvida de que a promessa de Deus vai se cumprir e a palavra do Senhor será luz para iluminar e abençoar os seus caminhos. Muito bem, vamos então orar agora ao Senhor para nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos abrir Tua palavra no programa Além dos Fatos. E queremos Te rogar, Pai, por Tua bondade, que Tu nos assistas agora, que Tu nos ilumines com o Teu Espírito para que entendamos a Tua mensagem. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você então para o primeiro texto bíblico de hoje, que está no livro de Eclesiastes. Busque aí na sua Bíblia. Está mais ou menos aí no meio da Bíblia. Depois dos Salmos vem os Provérbios e aí em seguida o livro de Eclesiastes. Nós vamos ler capítulo 9, versos 5 e 6. Mas antes de ler o texto, uma pergunta para você. Você acredita que é possível nós, seres humanos que estamos vivos, falarmos em algum momento com quem já morreu? Essa é a pergunta. Você acredita que é possível nós termos alguma comunicação com alguém que já morreu? Talvez com um parente nosso, com um amigo, não sei, uma pessoa conhecida ou mesmo desconhecida. Será que os vivos podem ter um real contato com alguém que já morreu? Vamos ler. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte alguma, parte em coisa alguma, digo, do que se faz debaixo do sol. Olha que palavras claras estas aqui, não é? Inequívocas. O Senhor está nos dizendo, através de sua palavra, que os vivos sabem que hão de morrer. Eu sei que vou morrer, você também sabe que vai morrer, não é? É claro que a gente não deseja morrer, e quanto mais isso demorar para chegar, melhor. Nós sabemos que vamos morrer, os vivos sabem que hão de morrer, mas olha, os mortos não sabem coisa nenhuma. A Bíblia diz, sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Ou seja, eles, além de não terem memória de nada, eles não experimentam nem amor, nem ódio, nem inveja, nem sentimentos bons, nem sentimentos ruins. E o texto diz mais, eles não têm parte alguma, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Portanto, segundo a palavra de Deus, quem morreu, morreu. Não está nem no céu, nem no inferno e nem em nenhum outro lugar. É possível que eu esteja falando e talvez você tenha um pensamento diferente desse. Eu quero que você saiba que eu respeito o seu pensamento, mas o meu compromisso aqui nessa TV e nesse programa é lhe apresentar não o que eu penso ou o que você gostaria de ouvir. O meu compromisso é apresentar o que a palavra de Deus diz. E segundo a Bíblia é assim. A pessoa, quando morre, ela fica totalmente inconsciente. Seja uma pessoa que andou com Deus, que serviu a Deus, que foi fiel ao Senhor, ou alguém que desprezou os caminhos de Deus e viveu como um ímpio, um incrédulo, um descrente, não importa. Segundo a palavra de Deus, todas as pessoas, quando morrem, elas ficam no estado de total inconsciência. Elas todas, sejam justos ou ímpios, um dia voltarão à vida, mas elas voltarão através de uma ressurreição que será efetuada pelo Senhor. É isso que a Santa Bíblia ensina. Eu sei que existem alguns textos bíblicos que podem parecer sugerir outras ideias, mas o conselho que eu lhe dou, tenha muito cuidado. Há muitas ideias por aí, mesmo no meio cristão, que não se sustentam à luz de um estudo um pouco mais profundo das Escrituras, de um estudo um pouco mais amplo, mais cuidadoso. E em síntese, a mensagem bíblica é esta: os mortos não sabem de nada. A memória deles está totalmente no esquecimento. Uma pessoa morta está totalmente inconsciente. Ela não sabe de absolutamente nada, ela não sente nada. É isso que nós acabamos de ler. E como é que Deus vê esse interesse humano de consultar alguém que já morreu? Então eu vou lhe convidar agora para mais um texto bíblico. Vamos ao livro de Deuteronômio. Busque na sua Bíblia, se você tem acesso aí a uma Bíblia e quiser conferir comigo. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9. Só para entendermos um pouquinho o contexto. Essas palavras foram escritas por Moisés. Foram ditas por Moisés. Ele havia terminado de liderar o povo de Israel. Eles saíram do Egito para a Palestina, passaram 40 anos peregrinando pelo deserto e Moisés foi um líder extraordinário. Quando eles estavam na chamada planície do Jordão, já na fronteira da terra prometida, eles deveriam entrar naquela terra e possuí-la. Era a promessa de Deus para eles. Quando estavam ali já na fronteira da terra, e Deus disse para Moisés que sua missão estava cumprida, agora outro líder iria conduzir o povo para possuir a terra prometida, no caso Josué. Então, a Bíblia diz que Moisés deu várias orientações para o povo de Israel, relembrando algumas coisas do passado, orientando quanto ao presente, dando conselhos para o futuro. É nesse contexto que Moisés diz essas palavras. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 9, olha bem o que está escrito. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, ou seja, dos povos que estão aí na terra. Vocês vão possuir essa terra, vão guerrear contra eles, vão destruí-los. Deus estava usando o povo de Israel para executar o seu juízo sobre aquele povo ímpio, que já por muito tempo resistia aos apelos do Espírito Santo e às orientações de Deus e viviam cometendo, conforme diz o texto aqui, abominações. E olha mais, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, por causa dessas práticas deles, é que eles agora serão derrotados, eles serão destruídos e vocês vão possuir a terra onde eles estão, por causa dessas abominações. Portanto, repetindo, olha, não deve haver entre vocês adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos. Estas coisas, diz o Senhor, são abominação, ou seja, algo detestável, algo totalmente desprezível, inaceitável. E olhe mais, perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Alguma dúvida?
Nenhuma, não é mesmo? O Senhor está deixando muito claro de que os seus filhos não devem estar entre estes que têm práticas do tipo aqui mencionadas, inclusive de consultar mortos. Por uma razão muito simples. Se nós cremos na palavra de Deus, nós sabemos que os mortos, eles estão totalmente inconscientes. Eles não têm contato com os vivos. Esse tipo de prática, está escrito, conforme lemos, é a abominação diante de Deus, ou seja, algo totalmente inaceitável pelo Senhor, algo repugnante, aversivo aos olhos do Senhor. E os filhos de Deus não podem e não devem exercer essas práticas. Por que será que o Senhor se preocupa e é tão assim, tão forte, tão explícito, tão claro, quando diz que nós não devemos usar esse tipo de expediente, esse tipo de recurso, fazer isso? Por uma razão muito simples. O Senhor sabe que quando você consulta alguém que já morreu, em realidade você está consultando o próprio demônio, você está consultando o diabo. E talvez alguém esteja me assistindo agora e pensando assim, lá vem o pastor com essa figura mitológica, lá vem o pastor com essa fantasia que faz parte do imaginário popular de que existe um demônio, de que existem demônios. Segundo a palavra de Deus, os demônios existem. Eles são seres pessoais e seres reais. E eles não são poucos, não se iluda. Além do mais, eles são muito poderosos. Em relação a nós, seres humanos, eles são muito mais poderosos. Porque, de acordo com a palavra de Deus, os que hoje são demônios, em realidade, eles foram criados como anjos de Deus, maravilhosos anjos de Deus. No entanto, eles se rebelaram contra o Senhor. E eles foram expulsos do céu e vieram habitar aqui na terra. É assim que a Bíblia diz. Você pode buscar na sua Bíblia Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, ou então Apocalipse 12. Por sinal, falar em Apocalipse 12, eu quero convidar você, se você tem aí sua Bíblia, a ler comigo o texto que está em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler os versos 7 e 8. Apocalipse 12, 7 e 8. Olha só o que está escrito. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nenhuma dúvida, não é? A Bíblia fala da existência do demônio, do diabo. Diabo significa acusador, ou Satanás, que significa adversário. Primeiramente foi criado como anjo de luz, como anjo de Deus. Mas, infelizmente, o principal dos anjos de Deus se rebelou contra o Senhor. E você dirá, mas que motivos ele teve para fazer isso? Absolutamente nenhum. Nós não temos como explicar e entender a origem do mal. Esse é o chamado mistério da iniquidade. Porque além do anjo, claro, não ter nenhuma tendência para o mal, não havia nenhum motivo externo que justificasse alimentar no seu coração o mal. Porque os anjos viviam, é claro, como os que são fiéis a Deus ainda hoje vivem, num ambiente perfeito, de bondade, de alegria, de justiça, de harmonia. Mas, infelizmente, diz a Bíblia, e você pode conferir, como disse, nos textos de Isaías 14, Ezequiel 28, a Bíblia diz que em algum momento o principal dos anjos de Deus alimentou inveja, orgulho, egoísmo no seu coração. E por mais que o Senhor tenha apelado insistentemente para que ele recuasse dos seus pensamentos equivocados, por causa do seu orgulho, ele se manteve contra Deus. E, infelizmente, ele conseguiu persuadir muitos anjos do Senhor, e a Bíblia diz que 33% dos anjos do céu, ou seja, 1/3 dos anjos do céu, eles se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Quando a Bíblia diz que houve peleja no céu e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, Miguel é um termo, é um título usado na Bíblia para referir-se a Jesus, quando Jesus está em combate com o mal. É como se fosse um nome de guerra de Jesus. Então o texto diz que Miguel, ou seja, Jesus e seus anjos, aqueles que eram leais a ele, que permaneceram leais a ele, lutaram contra o dragão e seus anjos, ou seja, contra Satanás
e aqueles que o apoiaram, que concordaram com as suas ideias. E evidentemente que os inimigos não prevaleceram, e aí eles vieram para a terra. E então, diz a Bíblia, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, quando alguém consulta alguém que já morreu, na verdade está consultando o próprio demônio. E uma coisa eu preciso lhe dizer e lhe deixar bem claro. Assim como quando nós invocamos a Deus, quando nós conscientemente buscamos a Deus, de alguma maneira o Senhor se revela a nós, Ele se comunica conosco de igual maneira. Se alguém buscar o inimigo, se alguém invocar Satanás, de alguma forma Satanás vai se manifestar. Isto é muito sério. Nós não podemos brincar, como já foi dito, com este assunto que é extremamente sério. Uma vez, conversando com alguém sobre isso, a pessoa me disse assim, não, pastor, mas eu consegui comunicação lá no lugar onde eu fui, num centro em que eu fui, eu consegui uma comunicação com um parente meu. E essa comunicação me fez tão bem, porque esse meu parente colocou no meu coração que eu devia perdoar alguém com quem eu estava alimentando ali mágoa e revolta. E eu acabei me reconciliando com essa pessoa por causa da orientação que meu parente falecido me deu quando ele se manifestou para mim. Ei, muito cuidado. O inimigo ele é muito sutil. Não se esqueça que ele é o enganador, ele é o pai da mentira, ele é extremamente habilidoso. Não é pelo fato de falar de amor, de falar de caridade, de bondade, de perdão, que você deve imaginar que Deus está usando alguém que já morreu para falar com você. Na verdade, quem está falando com você não é Deus e nem mesmo alguém que já morreu. Quem está falando com você é um dos demônios. Porque o objetivo dos demônios é nos confundir para que nós não creiamos na palavra do Senhor. Este é um assunto muito sério, não é? Algumas pessoas subestimam o inimigo e elas chegam a dizer que ele nem existe, como já falei. É apenas fruto do imaginário popular. Ah, esse negócio de Satanás, de diabo, isso não existe, não. Essa coisa está na cabeça das pessoas, não existe diabo. E eles dizem que, pronto, ele não existe, ele não está em lugar nenhum e acabou, é tudo fruto da cabeça das pessoas. Eles estão, na verdade, ignorando e subestimando o inimigo. Se você falar para mim em algum momento que eu não existo, provavelmente você vai falar isso se estiver com raiva de mim, não é? Já vi uma pessoa dizendo assim para outra, para mim você não existe. Como que dizendo, olha, eu não quero saber de você, nada do que você faz ou fala me afeta, ou eu tenho interesse em nada do que tem a ver com você. Para mim você não existe. Se você diz para o diabo que ele não existe, pode ter certeza, ele não vai ficar chateado. Muito pelo contrário, ele vai achar legal esse seu pensamento. Porque se na sua cabeça o diabo não existe, então você não precisa se preocupar em se defender dele. Outra coisa, se na sua cabeça o diabo não existe, então significa que todo o mal que há no mundo não está ligado a ele. Estaria ligado então a Deus. Portanto, o inimigo não se importa quando alguém o subestima, o despreza, o ignora. Mas existe um outro extremo. O outro extremo seria superestimar o inimigo. Eu não sei se você já percebeu pessoas assim, que são até cristãs, mas elas falam demais no inimigo. Elas falam muito mais o nome do adversário de Deus do que o nome do próprio Deus. Às vezes você vai à igreja e quando chega lá o pregador gasta a maior parte do tempo falando das artimanhas do inimigo, em vez de exaltar o Senhor Jesus e exaltar a sua palavra. Eu estou tratando desse tema hoje por conta da pauta do nosso programa, mas você tenha certeza que eu não tenho prazer em ficar falando dessas coisas. O meu prazer é exaltar o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. O Evangelho é boas novas de salvação, um anúncio do reino de Deus e não do reino das trevas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo anuncia para você e para mim a vida e não a morte. Mas nós, às vezes, precisamos tratar desse assunto como estamos fazendo hoje. Nós não devemos superestimar o inimigo. Tem gente que vê o diabo em todo lugar. E parece e pinta assim um inimigo tão poderoso que parece até que ele é invencível. Como se ele estivesse em todo lugar, como se fosse onipresente, como se ele tivesse todo o poder, fosse onipotente, como se ele soubesse de todas as coisas, como se fosse onisciente, e nada disso. O único que é onipotente, onisciente e onipresente é o nosso Deus. O inimigo é mais poderoso do que eu e você,
porém em relação a Deus, ele é infinitamente menor. Ele não passa de uma criatura, e o meu Senhor e o seu Senhor é o nosso supremo Criador. Por isso que a gente não precisa temer o inimigo, não podemos ignorá-lo, mas também não precisamos temê-lo se nós estamos ligados ao nosso Senhor. Você me dirá, pastor, como é que a gente faz para vencer o inimigo, ou os inimigos, né? Porque nós não sabemos quantos são os demônios, esses anjos caídos que se transformaram em demônios, nós não sabemos quantos são. Mas certamente são milhares e milhares que se espalham por todo o planeta, que se espalham por toda a terra. E eles estão fazendo tudo o que eles podem fazer para separarem os homens de Deus e levarem os homens à infelicidade. E você me dirá assim, pastor, como é que a gente faz para vencê-los? Ah, eu tenho uma resposta para você. E eu lhe apresento com todo prazer. Vou citar para você um texto conhecido, primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, segunda parte do verso. Esse eu já sei de cor, e talvez você também saiba. Primeira carta de João, acho que foi assim que eu disse mesmo, né? Primeira carta, capítulo 2, verso 14, na segunda parte do verso, João diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha aí que legal. Jovens de João, eu vos escrevi porque sois fortes. Observe, João aqui não está se referindo à força física dos jovens. Ainda que seja na juventude que a gente tem, não é? Maior vigor físico. Mas nesse caso em específico, João não está se referindo à força física. Ele diz, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido a quem? O maligno, o diabo, o Satanás. No conflito contra o mal, esses jovens para os quais João primeiramente escreve, que eram jovens que viviam numa parte do mundo, naqueles dias chamada de Ásia Menor, hoje onde está a Turquia, João escreve e elogia aqueles jovens, mas é claro que essas palavras têm uma relevância e um significado para a Igreja de Deus em toda a era cristã. Mas, a princípio, essas palavras são dirigidas àqueles jovens da Ásia Menor. E João diz assim, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Por que nesse conflito espiritual aqueles rapazes e moças estavam sendo vitoriosos? O próprio texto diz, né? A palavra de Deus permanece em vós. Você quer ver um outro exemplo de um jovem notável que com a palavra de Deus na sua mente e no coração derrotou o inimigo? Eu estou pensando agora no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu cito o texto de Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que depois de jejuar no deserto, Jesus sentiu fome, certamente muita fome. Então o tentador se aproximou de Cristo e disse assim, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E você sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? Jesus disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, que lindo! Jesus disse para o tentador, está escrito, porque o Senhor Jesus conhecia as Escrituras. Nesse caso, é claro, Jesus está citando o Antigo Testamento, porque tanto o Antigo quanto o Novo Testamento constituem-se nas Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Por isso, Jesus cita o Antigo Testamento e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o tentador não se deu por vencido. E a Bíblia diz que ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse assim, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropeces em pedra. Olha um detalhe, o próprio inimigo citando as Escrituras, está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito para que te guardem. O Salmo 91. Significa dizer que o próprio diabo também conhece as Escrituras. Quando a gente diz que vencemos o inimigo interiorizando a palavra de Deus, não é apenas tendo cultura bíblica, tendo informação a respeito da Bíblia, mas é estudar a Bíblia, buscando na palavra de Deus encontrar ao Senhor e rendendo-se ao Senhor, submetendo-se à vontade do Senhor que nós conhecemos através do estudo da Bíblia. O inimigo conhece a Bíblia e nem por isso obedece, segue a Deus e se submete a Deus. E ele disse, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem.
E Jesus disse assim, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E pela terceira vez o inimigo resolveu tentar Jesus. E a Bíblia diz que ele colocou Jesus no alto de um monte. E do alto do monte mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, as glórias dos reinos do mundo. Então ele disse assim para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E o inimigo se mandou, porque é assim mesmo. Ele não resiste à palavra de Deus, ele não resiste ao poder de Deus que está na sua palavra. Por isso que você e eu precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos voltar para a sua santa palavra. Nós precisamos estudá-la com sinceridade, com dedicação, com espírito de submissão, procurando nos render à vontade de Deus para vivê-la, para praticá-la. E não tenha medo. Como já disse, a gente não pode ignorar a existência dos demônios, mas também não precisamos temê-los se o nosso coração está ligado ao nosso Senhor. Se nós vivemos uma vida de oração e de comunhão através da sua santa palavra. O salmista lá no Salmo 119, ele diz assim, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É isso. Você e eu precisamos estudar mais a Bíblia. É por isso que nós lhe oferecemos a revista Verdades para o Tempo do Fim. E é por isso que aqui na Novo Tempo você tem tantos outros materiais disponíveis, como as revistas relacionadas ao estudo do livro do Apocalipse e do livro de Daniel, livros proféticos. É por isso que o pastor Ivan Saraiva preparou o DVD Respostas. Enfim, há tantos outros materiais, a revista Princípios. Acredite, tudo isso leva a Bíblia, a palavra do Senhor. E se você se entrega nessa busca sincera de Deus através de sua palavra, procurando interiorizá-la, amá-la, obedecê-la, respeitá-la, vivê-la, então a bênção do Senhor lhe fará prosperar. E com a bênção de Deus, você será um vitorioso. Que Deus lhe abençoe. Não fique aí correndo do inimigo, faça diferente. Corra para os braços de Jesus. Em vez de ficar preocupado com as artimanhas do inimigo, alimente-se da palavra do Senhor. E então a luz de Deus vai preencher sua vida, vai guiar os seus caminhos. E nós vamos ser, pela graça de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, mais que vencedores. Lá em Romanos 8:31, Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não precisa temer os inimigos se nós estamos ligados ao nosso amigo, nosso ajudador, nosso salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir agora uma música. Arlene Alves vai cantar mais uma vez e eu quero convidar você para refletir nessas palavras que serão cantadas. Essa é uma música de entrega. Aproveite. Ore a Deus nos seus pensamentos enquanto você ouve essa linda música. Se você cansado está, com o fardo pesado, não importa o que tens, venha com toda a bagagem, Jesus carrega pra você todo o seu peso, não importa como estás, Ele quer você do jeito que é. Jesus te chamando está, entregue sua vida, venha do jeito que estás. Ele quer te salvar, Ele te ama como ninguém. Morreu numa cruz por você. Aceita esse Jesus. Jesus.
passado já se foi. Pense daqui pra frente, uma vida com Jesus, cheia de alegria, um coração cheio de paz, transbordando de amor, mesmo sem merecer. Este amor Ele concede pra você. Jesus te chamando agora está. Então entrega a sua vida, venha do jeito que você está. Meu Deus quer te salvar, Ele te ama como ninguém, morreu numa cruz por você. Meu Jesus te chamando agora está. Então entrega a sua vida, venha do jeito que você está. Meu Jesus quer te salvar, Ele te ama como ninguém, morreu numa cruz por você. Aceita Jesus, confie nesse Jesus, aceita esse Jesus, seu único Salvador. Maravilhoso é o nosso Senhor. Ele deu a sua vida por nós. E é por isso que nós ouvimos essa música tão linda que nos chama a aceitarmos nosso Senhor como nosso maravilhoso Salvador. Eu quero, antes de orar, ler um texto bíblico com você. Esse texto está na carta de Tiago, capítulo 4, verso 7. Carta escrita por Tiago, capítulo 4, verso 7. Olha que palavras bonitas, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Entregue-se a Deus, entregue-se sem reservas ao Senhor. Viva uma vida de oração, de estudo da palavra, de obediência a Deus, de prática da sua palavra. Entregue-se ao Senhor, sujeite-se ao Senhor. E então Tiago diz assim: resista ao diabo. Resistir ao adversário já é uma consequência de nós estarmos ligados ao nosso Senhor. E Tiago diz: e ele fugirá de vós. Porque quando o Senhor está em nós, o inimigo não tem poder sobre nós. Maravilhoso é o Senhor. Outro dia eu estava dirigindo e parei o meu carro num semáforo. E no carro da frente, com letras bem grandes, estavam escritas umas palavras que achei interessantes. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado popular que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Já ouviu isso por aí, não é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. No vidro traseiro do carro estava escrito assim com letras bem grandes: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Amém. Se correr, o bicho pega, mas se orar, o bicho corre. E é assim mesmo. O inimigo não resiste à presença de Deus na minha e na sua vida. Por isso é que nós precisamos estar ligados ao nosso Senhor. Nós precisamos viver em comunhão profunda com o nosso Senhor. E assim o inimigo não terá poder sobre nós. E se olha, se você me permite, vou lhe citar outro verso bíblico. Está em Romanos capítulo 16, verso 20. Palavras maravilhosas. Quero deixar você com seu coração cheio de alegria, de esperança e de certeza que no Senhor nós somos mais que vencedores. Olha o que diz Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Que maravilha, não é? O apóstolo Paulo diz: olha, o Deus da paz, Ele em breve vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. O inimigo ainda vive,
E ele é poderoso, mas ele já é um inimigo vencido, porque na cruz Jesus o derrotou. É só uma questão de tempo e ele será completamente aniquilado. E aqueles que amam o Senhor e andam nos caminhos do Senhor, com ele reinarão para sempre. Esse é seu desejo? Claro que sim. Vamos orar juntos. Pai querido, eu te peço, Senhor, nessa hora, por tua graça, que tu abençoes todos que participam comigo desta oração. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor cada dia mais. E que assim, cheios do Senhor e da tua palavra, preenchidos completamente pelo Senhor, não haja lugar em nossa vida para o nosso adversário. Nós nos entregamos a ti, Senhor, na certeza da vitória, em Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça do que a Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Um abraço. Tchau.